Gente, estamos hoje aqui com uma professora, psicopedagoga maravilhosa. A bola tá rolando em Foz. Conte da sua vida, fale sobre você. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou Luciane Ferreira de Oliveira, né? Mais conhecida como Luciana Oliveira. Eu sou professora da Rede Municipal há 27 anos e neuropsicopedagoga e psicopedagoga também. Psicopedagoga há aproximadamente 17 anos e neuropsicopedagoga há 6, né? E é onde eu atuo mais também no espaço clínico, né? Sou pedagoga, né, por formação, primeira formação. Tenho especialização em educação infantil, né, em TDAH, em autismo. Também tenho especialização em altas habilidades, educação especial. E de tudo isso, mais importante é que eu sou mãe de uma menininha chamada Valentina, né? E para isso a gente não tem formação, né? Isso a gente é, né? Mamãe não tem diploma, né? Mamãe é mamãe, né? E é isso, professor Jean. Obrigado. Nada. Então, professora Luciana, criança diagnosticada com TDAH, qual o cuidado que o pai deve ter? O cuidado que os pais devem ter é o seguinte, a criança, o diagnóstico ele vem um pouco tardio, né? Diferentemente do TEA, que é o autismo, né? Que consegue ser detectado antes. Por quê? A criança, por si só, ela tem uma energia a mais, né? A partir dos 5, 6 anos é que os médicos se sentem mais seguros para estarem fechando o diagnóstico, mas ele pode ser detectado antes, né? A criança apresenta os sinais, que é um descontrole, né? Um descontentamento com as coisas, uma agitação a mais ou uma dispersão, né? Porque o TDAH são 3 tipos, né, que a gente tem, né? Que é o TDAH hiperativo, né? O tipo hiperativo impulsivo. A gente tem o desatento e o misto combinado, que são esses 2. Professora, e como o professor deve proceder? Ele na sala de aula, quando tem lá... Imagina uma sala de aula com 40 alunos, que em média geralmente é assim, né? Imagina essa sala com 40 alunos, com 5 crianças com diagnóstico, fora as que não foram diagnosticadas. Como é que ela consegue dar aula com 40 alunos? As crianças diagnosticadas é mais fácil, por quê? Quando a gente fala em diagnóstico, a gente vai estar falando... possivelmente de um tratamento. A criança tratada, fazendo as terapias, que alguns são necessárias terapias, para quê? Para ajustar o comportamento. Esses aí, os laudados estão tranquilos. Agora, os não laudados, que é o tendão de Aquiles. Por quê? A criança ela não é laudada, alguns pais não aceitam qualquer tipo de conversa sobre o assunto. Então, como o professor deve fazer? Principalmente na parte do Fundamental 1, que seria o 1º ou 5º ano, né? E da educação infantil também. Atividades de curto espaço, não atividades muito prolongadas, onde exige um tempo maior de atenção da criança, né? Porque os laudados, diagnosticados, tratados, eles conseguem seguir tranquilamente, né? Eles vão ter uma tolerância ali, um pouco mais até que se ajustem, mas os não laudados, esses sim, né? Então, a dica é atividades onde que o professor perceba a criança. Hoje em dia, o professor, ele não está necessariamente esperando só um laudo, ele está percebendo a criança. Eles já estão conseguindo fazer. Os que ainda não fazem essa adaptação, flexibilização, é nesse sentido. Tem que copiar um texto grande, deixa partes para a criança copiar, não ele necessariamente todo. Mas como é que uma professora vai fazer isso com uma sala de aula com 40 alunos? Não é consegue, humanamente impossível. Não, você sabe por que consegue? Porque a gente tem 33%. Aí eu digo rede municipal, eu não digo a privada. Sim, eu não posso responder por ela. Na municipal, a gente tem 33% de hora atividade, né? Então, quando a gente faz esse planejamento e o professor, ele é hábil, eu digo hábil porque a gente está no meio, né? Eles conseguem fazer adaptações e flexibilizações para essas crianças, né? E a criança consegue fluir. Fácil, Júlio? Não é. Professor Júlio, não é fácil. Eu sei porque eu sou desafio, Eu sou professor, já dei aula, eu sei a dificuldade. Exatamente, é um desafio muito grande. Mas só que assim, há um tempo atrás, a gente trabalhava um pouco no escuro nesse sentido, porque a gente não tinha tantos caminhos como agora. Né? Isso é verdade. Hoje a gente consegue já contornar melhor. Você é a única que faz diagnóstico na prefeitura, né? Não. Na prefeitura, sim. Na prefeitura, eu sou da educação infantil, componho com a educação especial, né? E sou responsável por partes de algumas unidades da educação infantil. A gente faz o quê? A gente faz um rastreio, né? Mas que pode dar laudo, por exemplo. Só o médico que pode dar laudo. Só o médico. O que a gente pode fazer... psicopedagoga não pode dar laudo? Psicopedagogo, neuropsicopedagogo não pode dar laudo.
Tá? Só pode... É somente o médico que pode dar o laudo. A gente tinha noção, pensava que uma psicopedagoga pudesse dar um laudo, quer dizer, não pode. Não, o que nós, enquanto nem o psicólogo também pode? O psicólogo tem algumas coisas que, sim, que é da alçada dele, que ele pode estar laudando, né? Mas a parte do TDAH e autismo são transtornos de neurodesenvolvimento. Aí precisa de um neuropediatra ou um psiquiatra infanto-juvenil, né? Que seria o mais prudente, que somente o médico que pode laudar. Né? A gente rastreia. Sabe aquela história do zagueiro? Sei. Eu gosto um pouco de futebol, né? É o zagueiro. A gente bate bola e o médico faz o gol. Né? Por isso a importância de uma avaliação bem feita. Quantos especialistas nós temos para fazer esse tipo de diagnóstico? Do diagnóstico, é assim, na rede municipal, quem atende, né, somente é o SER4, que tem os neuropediatras lá, né? A doutora Camila é uma, né? Camila Masson é uma delas. Né? E eles fazem esse atendimento. O número exato eu não trouxe para você, né? Tá. Porque ele é relativo algumas vezes. Até um tempo atrás, até o centro de nutrição tinha um neuropediatra também. Eu conversei com a Betina, ela tinha me falado disso. E lá tinha esse neuropediatra que ajudava, né? Hoje, né, por causa de contrato, alguma coisa assim, estão ajustando para que volte, né? Mas você sabe como é que são os ajustes, né? Leva um tempo mais moroso. Hoje, o SER4 faz o atendimento. Né? Da doutora, que eu trabalho com ela também no espaço clínico, eu sei dela que ela faz, em média, 120 atendimentos mês. Só ela. Tem os outros que também fazem telemedicina, né? Que faz um acompanhamento. Produção, coloca o vídeo 1 para mim, faz esse favor. Laí, eu queria saber, assim, de maneira geral, qual suplementação você indica na infância? Eu comecei a suplementar meu filho de 6 anos com iodo a 2%, ele teve uma melhora cognitiva na escola. Claro que tem, isso é óbvio. Porque ele foi diagnosticado com TDAH, né? E aí ele já teve uma melhora bem expressiva, assim, em um mês. O ideal é você ter começado antes de engravidar, isso que seria o ideal. Toda grávida devia estar tomando iodo, toda grávida devia estar tomando D3, toda grávida devia estar tomando DHA, ômega 3 DHA, toda grávida devia estar tomando água de coco, toda grávida devia estar tomando metilfolato, meticobalamina. Esse é o kit de luxo. Sim. Então, na minha família é assim. Eu tenho uma filha nós temos 2 netinhos aqui em São Paulo. Quando ela engravidou, eu comecei o processo. Aí eu arrumei para ela um ginecologista, falei para ela, não conte para ele o que eu faço, porque ele não vai querer ser seu médico. E aí ela fez o tempo todo, nasceu a Teté, um dia vocês vão conhecer, nasceu a Teté, e aí ela amamentou, enquanto ela estava amamentando, ela continuou no esquema. Quando parou de amamentar, agora a Teté entrou no esquema. Então ela faz iodo, iodo, e além do iodo? Ela faz iodo, ela faz o ômega 3, ela faz a vitamina D, tem tudo. Só que eu trago dos Estados Unidos em gota, mas a gente tem aqui hoje, não tem problema. Você entendeu? Então, você vê, né? Eu trouxe esse vídeo porque eu achei interessante. Não existe, né, protocolo na rede com relação à suplementação da gestante, né? Não porque primeiro que suplemento é caro, né? E o impacto que isso tem estudo falando do impacto que é da suplementação na gestação das crianças. Ele fala, nesse vídeo ele fala... os componentes específicos, né? Componentes específicos. E ele fala também que a possibilidade da criança não nascer com TDAH é muito grande. Ele fala bem claro. Eu não deixei passar o vídeo todo, que a pessoa quiser, ela procura no YouTube e vê lá. O que hoje tem, a gente sabe do acompanhamento dos pré-natais, né? É a orientação, as vitaminas que o próprio obstetra dá, né? O médico, o obstetra que dá para a mãezinha. Né? Que são as vitaminas básicas, né? Ácido fólico, ferro, quando necessário. Aquela uma que é desde o tempo que a nossa mãe tomava, né? E é interessante que nesse vídeo ele fala sobre TDAH. Né? Ele fala que evita a criança nascer com TDAH. Eu acredito que sejam a partir de estudos, né? É muito interessante mesmo. Então, produção, e aí é uma coisa interessante porque a gente vê que a suplementação para a população de baixa renda é muito difícil você ter uma como é que você faz? Uma forma de manter. Manter, né? Como é que você faz para comprar vitamina D? Exatamente. Ômega 3.
Exato. Entendeu? E o Lugol, eu uso Lugol, né? Eu fiz faculdade de nutrição, né? Então eu uso Lugol, eu uso vitamina D, eu tomo 10 mil unidades de vitamina D, né, por dia. E quando eu começo a gripar, eu tomo 50 mil unidades. Os médicos não são muito a favor, não. Então, mas aí você evita. Quem é que pode dispor de recursos para comprar? Para poder comprar e manter, né? Porque o tratamento, a importância dele não é só o começar, é a manutenção desse tratamento, né? E vamos convir, né? O nosso país não dá esse suporte. Não dá. Né? Porque o que acontece em outros países de primeiro mundo, né? Eu tenho conhecidos e parentes que vivem fora, lá a realidade é outra. É outra realidade. Né? Começando pelo sistema de saúde lá, é tudo privado. Né? É uma coisa, é cultural, o nosso cultural não arca, né, com essas vitaminas. Doutora, deixa eu fazer uma... Eu tô bolado, porque eu ouvi dizer que o trigo, né, o glúten e a lactose interferem no autismo. Isso é verdadeiro ou você não conhece sobre esse assunto? Olha, o glúten já tem bastante estudos encaminhados. O que eu posso dizer são de congressos que eu participei a respeito da lactose, principalmente. Porque o que acontece? O leite que a gente toma, tirando o leite materno, que é o leite para o bicho, né? Que o ser humano, né? Cada espécie com o teu, é tranquilo. O leite de vaca, por exemplo, é para o bezerro. E a gente dá para a nossa criança. E o que é todo tipo de leite? Tirando o materno, ele é neuroinflamatório. Né? Sendo neuroinflamatório, algo acontece, né, no intestino que ajuda a ficar... O caso, né, que foram apresentados para nós em um congresso, que eu já participei, principalmente quando se fala da medicina integrativa, ela fala muito sobre isso. Fala muito. A nutrição integrativa, ela bate em cima. A criança, por exemplo, lá nós vimos exemplo de crianças que tinham dificuldade na aquisição da fala, pequenininhas. Foi tirado o leite e a criança foi proporcionado o desenvolvimento da fala. Entende? Porque quando a gente fala em TEA, em autismo, transtorno do espectro do autismo, né? A criança ela tem um desenvolvimento dela até os 2, 3 aninhos, depois tem uma poda neuronal significativa. Se essa criança não teve aquisição de fala até esse período, dentro do transtorno do espectro do autismo, ela pode não conseguir depois. Né? Então, a gente fala prevenção, né? A criança está com dificuldade para falar, não está desenvolvendo a fala, já procura um fono para começar a trabalhar. Às vezes a pessoa fala, vamos esperar mais um pouquinho, vamos esperar, porque o pai falou com 4 anos, não sei quem falou, todo aquele enredo, né? E quando, na realidade, nesse momento, o tempo é muito importante. Porque o que você gastaria o valor de uma bicicleta, vamos dizer assim, em tratamento inicial, você vai gastar carros importados depois e não é garantia que você consiga. Entendi. Né? Produção, coloca o segundo vídeo para mim. É do doutor Laí Ribeiro. O Marcelo Ribeiro Moreta pergunta se existem alimentações indicadas para autistas. Existe, claro. Primeiro, para o autista, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o glúten e o leite. Isso é fundamental. Tirar o glúten e o leite, a melhora é absurda. Tá? Você pode olhar na internet, você vai ver autismo e produtos lácteos, tem uma diferença muito grande. Então, existe toda uma abordagem para isso, para estimular as enzimas, porque o autista, hoje, por exemplo, nós usamos no autismo baixas doses de naltrexona. Naltrexona é um antagonista opioide, que quando dando em doses altas, faz o indivíduo parar de beber. Você lembra que sua mãe te falava que tinha um remédio que a mulher colocava na comida do marido, para o marido parar de beber? Pois é, aquilo chama naltrexona. Hoje sabe-se, hoje não tem uns 30 anos que nós sabemos disso, se você der doses homeopáticas de naltrexona, ela tem um efeito contrário, e ela tem um efeito muito bom no autismo. Geralmente pacientes com autismo também têm deficiência de vitamina D, tem baixas doses, porque isso é um problema sério também, que combina, porque a vitamina D de dado, para não confundir com a B de bola, a vitamina D de dado, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio. É o mais potente hormônio esteroidal que existe no corpo. Quem se interessar, depois procura lá o link e acessa essa informação. E é aquilo que você falou, você já foi de um congresso onde fala sobre essa questão do trigo, né? Ele chega do leite, principalmente. Do leite, principalmente. E ele fala que chega a dar uma melhora em torno de 70%.
no autismo. Impressionante mesmo isso que ele falou. No vídeo ele cita alguns artigos muito interessantes. Tem um segundo vídeo aí, produção, passa pra gente aí que é... Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, um transtorno que atinge 2 milhões de pessoas no Brasil. Um estudo israelense mostra que 8 em cada 10 pacientes começaram a experimentar uma nova vida depois de serem tratados com o canabidiol, uma substância que é derivada da maconha. Aos 6 anos de idade, Luísa é uma criança saudável que brinca, pula. Luísa é autista. O autismo é um transtorno que impacta principalmente a capacidade de comunicação com o mundo. Em geral, autistas têm dificuldade de se expressar, repetem gestos e, em casos mais severos, têm crises de ansiedade e de raiva. A ciência ainda não tem certeza de como se origina, mas avança nos tratamentos. A Luísa nunca esteve tão bem. Nos últimos 2 anos e meio, ela tem tomado óleo de canabidiol, uma das centenas de substâncias da cannabis sativa. Sim, a planta da maconha. Calma, acompanhe sem preconceitos. Qual é o seu nome? Maria Luísa. Você quer ser minha amiga? Quero. Os benefícios do canabidiol em autistas foram identificados por cientistas israelenses. Numa pesquisa com 200 crianças que usaram o extrato por 6 meses, 83% tiveram melhora do humor, ansiedade, concentração, qualidade do sono e na capacidade de fazer sozinhas tarefas corriqueiras como alimentar-se e vestir-se. Ataques de agressividade e raiva, também tivemos assim, uma redução significativa nas crianças que apresentavam esses sintomas. Efeitos colaterais? Praticamente nenhum. E tendem a sumir com o ajuste correto da dose. A quantidade que nós usamos nas medicações, ela é insuficiente para produzir qualquer tipo de efeito alucinógeno ou que vicia. Meu filho vai ficar viciado com essa medicação? Não, não vai. No mundo, há 70 milhões de autistas, 2 milhões no Brasil. Aqui, as famílias obtêm o óleo de canabidiol importado através da Anvisa, se provarem por laudos médicos que outros medicamentos não deram o efeito esperado. Ângela foi além, conseguiu na justiça autorização para produzir em casa o remédio da filha. Ela começou a mostrar os sentimentos dela e as sensações dela, né, que ela não tinha antes. Então ela começou a sentir fome, frio, sede, dores, né? Desejos, né? E desejos. E antes de terminar, para deixar bem claro, autismo não é contagioso e não tem cura, porque não é doença. É apenas um jeito de ser. Vídeo muito interessante, uma reportagem do SBT, né? E nós temos a Unila, né, que já está fazendo pesquisa, né, sobre canabidiol. E aí você vê, professora, né, doutora, por que não liberar o canabidiol para todas as crianças que nós temos na rede pública? Assim, professor Júlio, o que eu vejo é o seguinte, vocês viram bem quando as outras medicações não deram certo. Porque tem crianças que dá certo com as medicações convencionais. Né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje é publicado em artigos de medicina, não tem ainda um que comprove e diga, olha, é 100%, porque a gente trouxe o estudo de Israel, né? Para algumas crianças realmente dá certo, quando os outros não deram certo. Porque foram feitas as tentativas, né? Mas eu, quanto à parte medicamentosa, sem preconceito algum, eu penso que se existem algumas comprovações que já são provadas, já tem anos de estudo que a gente possa usar, ok, né? Eu penso assim, deixar a parte do canabidiol igual foi colocado, né? Quando as outras não deram jeito, quando as outras não foi alcançado o objetivo. Porque quando a gente fala em medicação, eu sou bem prudente quanto a isso, porque ela tem que ter um horário certo para ser dado, não é de qualquer jeito. Porque a gente sabe, por exemplo, em sala de aula, quando a criança foi medicada, que a criança traz um desenvolvimento de empenho, né? Mas tem que ser religiosamente, tem que ser bem cuidado. E eu acho muito bacana esses estudos acerca, porque eu penso assim, nós vivemos em tempos tão modernos, né? Século XXI. Né? Ainda hoje a gente estava brincando e falando das famílias Jacksons, né? Que era para carro voar, tal, né? Comida sair de dentro de algum lugar, sai, temos o micro-ondas, lavadora de louça também temos, conversar olhando, o carro não está voando, né? Então a gente está num tempo em que o olhar para o ser humano,
tem que ser diferente e tem que ser usado o que a natureza tem para dar. Mas, assim, eu friso com bastante prudência e como recurso, assim, que eu fiz todos os outros passo a passo, né? O estudo direitinho que foi já realizado. Então, agora eu vou partir para isso. E sempre assim, com acompanhamento. Né? Acompanhamento do seu médico, né? Um médico que entenda. E como é que faz para a professora dar aula com criança no mesmo ambiente escolar, na mesma sala de aula, com criança fazendo barulho, gritando, que o autista tem dificuldade? Como é que faz? Como é que a gente resolve essa situação? Será que não teria que ter um outro modelo de educação que separasse, tivesse uma escola exclusiva só para atender essas crianças? Porque aí você poderia ter a merenda sem a lactose, você poderia ter a merenda sem o glúten, né? Você poderia dar um olhar, um cuidado mais especial com o autista? Então, professor Júlio, quando a gente fala em separar, a gente já não está mais incluindo. Né? A inclusão é o estar junto, né? Mas só que tem que ser uma inclusão responsável. Ela tem que acontecer de forma responsável. Né? Então, quando a gente fala uma sala com 40 crianças, com 5 diagnosticados e 5 não, para meio de conversa, 40 crianças com 5 laudados, né? Com N situações, agora vamos conver, já é correto? Logicamente falando. Não é correto. Não é correto, né? E essa que é a minha dificuldade. Então, eu entendo que essa inclusão, ela não é uma inclusão, é uma exclusão, porque você coloca uma criança autista, eu sei, da dificuldade que tem o barulho, de tocar nela, ela não gosta de ser tocada, quer dizer, você conhece mais do que eu. E aí, como é que você faz? Sei lá, eu, sinceramente, é muito difícil. É desafiador. E aí eu penso, por exemplo, se eu fosse o pai, que eu como pai, tivesse uma criança autista, eu ia pensar 10 vezes. Exatamente. A maneira como a escola, como o Estado cuida dos nossos filhos. E eu acho que está na hora da gente trazer toda a comunidade científica, comunidade escolar e discutir como fazer com essa educação. Mudou. As coisas mudaram. É aquilo que você está falando. Você pega um telefone, você fala lá para os Estados Unidos. E observo, te vendo. É videoconferência. Exatamente. Quer dizer, mudou tudo. Então, e aí, como é que você faz? Como que a gente está tratando as nossas crianças com relação a isso? Eu acho que o autismo sofre muito. Sofre. E assim, a gente tem que pensar no seguinte, eu vou te dizer pelo que nós acompanhamos e vemos. Na rede pública ainda, essas crianças têm um suporte em sala de aula. Eles têm um profissional que acompanha. No privado, não. A gente tem muita criança que tem condições. Nós já ouvimos, né, pessoas falar para nós, na nossa família nunca ninguém passou pela escola pública. Mas hoje eu tenho que tirar o meu filho do privado porque não está sendo atendido. Aí eles vêm para o município, no município ele é atendido. Agora eu te pergunto, seu Júlio, tá certo isso? Né? Então, quer dizer que só o público tem que atender, o privado, a família tem condições, tem poder aquisitivo. Mas é convidado gentilmente, né? De uma forma muito carinhosa. A gente sabe disso. Ir para a rede. Para a rede. Exatamente. E aí satura a rede, porque a rede está, né? Isso. Porque você tem que ter uma outra filosofia. E se tem a vaga, tem que ser aceito, porque é um direito da criança, com sem laudo. E quando a gente fala de sala de aula, seu Júlio, é o seguinte, o professor, né, foi-se o tempo que dizia, eu não compreendo, eu não posso. Né? O município proporciona formações constantemente de autismo. Né? Fora que os professores, nós temos plano de carreira. Né? Praticamente 90% dos professores, salvo que não estão no processo estudando ainda, eles têm, né, a valorização por ter a tua especialização e boa parte são especialistas na área. Né? Mas você sempre vai ouvir o discurso, mas eu não sei o que fazer, eu não entendo. Mas é uma situação que é a nossa realidade. O autismo, ele não está agora, professor Júlio, o autismo sempre esteve aí. Esteve. Só que hoje a gente tem um olhar diferente para a criança. Né? Hoje a gente vê uma criança com um funcionamento diferente e já acende luzes amarelas. Mas só que essa criança, ela tem um adulto. Né? E provavelmente, porque a gente está falando de autismo, a gente fala de hereditariedade ou genética. Genética. Ou seja, não é do
Surgiu. Não, Surgiu. ele está na família. Está na família. Né? E você falou Então- uma coisa interessante. A nossa Justina, secretária de Educação, ela esteve aqui. E ela falou, né? Ela deu spoiler. Foz do Iguaçu atingiu uma nota muito boa no IDEB. Quer dizer, ela só não pôde revelar qual foi, Isso. que nós estamos esperando. Eu falei, ela falou que ela vai voltar aqui pode para falar sobre isso. Foi Quer dizer, mesmo. nós temos professores muito dedicados. Isso aí eu não tenho dúvida. Dedicado até demais, entendeu? Mas eu acho que nós temos que repensar a educação um outro modelo, eu não sei. Isso Não, é uma coisa que... E assim, em todas as esferas, não só pública como privada. A Porque quando privada, gente principalmente. Principalmente, porque aquilo que você falou, eu sei mesmo, se a criança for autista, não estuda uma escola privada. E aí eu acho engraçado que o pessoal fica defendendo a privatização, né? Mas aí, o Estado tem que estar presente aonde? Né? Quando é no bolso. Né? Por exemplo, quando o remédio é caro demais, né? Aí ele judicializa o Estado para que o Estado pague o remédio dele. Mas esse indivíduo defende quer dizer, então essas coisas, o conceito, né? Quando cai no bolso, aí é diferente, né? Não, e aí caiu no bolso, não, meu filho já não pode estudar no colégio privado, porque lá não tem o trato que o Estado dá. Exatamente. E quando a gente fala, antes você mencionou a respeito de um espaço diferenciado. Eu penso assim, a inclusão, como eu havia dito antes, ela tem que ser responsável. Né? E tem que ser uma coisa de mão dupla. Quando a gente fala de uma criança laudada, é um tripé. É família, saúde e educação. Às vezes fica só para educação algumas coisas. Né? E aí fica complicado. E é isso que eu fica acho complicado, porque daí a parte que tem que ser da família, que é buscar o diagnóstico quanto antes melhor, né? Já vai tardio às vezes e está tudo bem, foi. E a parte também da saúde em si. A gente está falando de saúde, né? Uma saúde que tem que ser, ela tem que acontecer de verdade. Esse tripé. Por que lá fora, né, em países de primeiro mundo, vamos dizer dos Estados Unidos, por exemplo, a criança é zero analfabetismo para o autismo. Mas a criança ela não vai com 6 anos para o primeiro ano. Ela vai quando ela está pronta para o primeiro ano. Por isso que é zero. Se uma criança está pronta, não tem como dar errado o processo de alfabetização. Ah, entendi. Aqui a gente faz diferente. Faz diferente. A gente coloca todo mundo. E sem antes ter um preparo. Exatamente. Então, deveria ter antes um setor que preparasse essa criança para quando ela tivesse condições de ser alfabetizada, ser inserida na rede. Mas aí entraria bastante políticas públicas. Né? Políticas públicas e bastante preciso, porque quando a gente fala de crianças no nosso país, tem idade para estar na escola. Ela tem uma idade. E se a gente pensar dessa maneira, sem rever a parte de políticas públicas. De Constituição, construção, né? O termo correto, da lei que ampare isso, a gente vai estar fazendo errado. E vai estar partindo para uma segregação. Né? E o que não é para acontecer. Não é para acontecer. A ideia não é essa. Por isso que eu sempre friso. A inclusão, ela tem que ser responsável. Né? Tem que estar junto, mas a criança tem que estar bem. Ela precisa estar bem. Né? Que se isso não acontecer, o processo, ele... Às vezes ele não empaca, ele não fica contente. Ele não fica contente. Entende? E uma coisa que a gente sempre fala e explica para a família, às vezes, que, porque eu não estou gostando do jeito que está falando, mas está fazendo a sua parte. Para o professor é 1 ano a criança que está na turma dela. Para a família é a vida toda. A vida toda. Né? 5 anos é na parte do Fundamental 1, né? Que é o município. Fundamental 2 é do 6º ao 9º ano. Mas e a vida? E a vida? É o seu filho. Seu filho. Não é verdade? Esse não tem. São as nossas crianças, né? As nossas crianças. São e são os adultos que vão estar andando na rua quando nós estivermos velhinhos. Produção, passa aí a reportagem da CNN. Isso é uma reportagem muito interessante. Eu assisti, foi esses dias. Muito interessante sobre o autismo. Não está dando para ver o título. Aí. O autismo pode ser associado a alterações da microbiota intestinal. É muito interessante. Foi feito na China. Desce a matéria, não pode descer. Você não... não abriu. Eu sei o seguinte, é um estudo que foi feito na China. Eles pegaram 1.000 e poucas
1.700, se eu não me engano, crianças e estudaram as fezes. E conseguiram detectar lá. Então, vai ser possível fazer diagnóstico de autismo através de exame. Sim, porque hoje, né, Hoje ainda não existe. Quer dizer, isso vai evitar também os falsos laudos. Exatamente. Não, e o bacana... Tem muita gente que eu sei que tem laudo, conseguiu um laudo para ter benefício do Estado. A gente sabe disso. Né? Essa que é a realidade. Infelizmente. Tem muitas pessoas com pensão em tudo quanto é lugar. Então, esse exame vai mudar tudo isso e vai facilitar também um diagnóstico precoce. Exato. Agora eu vou te perguntar uma coisa. A gente está falando de microbiota, certo? A alimentação chinesa. Como que é a alimentação dos chineses? Comparado, por exemplo, nossa, que é latina, né? Foram detectados dentro daquele... e eles falam mesmo que a ideia é estudar também em outros países para eles poder ter um estudo mais complexo. Só foi feito só na China ainda. Isso. Então, você entende, então, professor Júlio, como é difícil essa parte de diagnóstico? Porque é igual quando eu estava pesquisando a parte de genética para entender. Achou uma situação, achamos certinho, acabou que virou que do próprio irmãozinho que nasceu depois, também no espectro do autismo, não era mais daquele jeito. Então, como que poderia ser? Que daí se tornou a parte do frágil, né? Que é detectável com exames. Mas o autismo ainda hoje... Mas eu acho isso interessante, né? Tem vários interessante. estudos. Isso é interessante porque a gente abriu um leque de possibilidade. E tanto é que a universidade está sugerindo ser feito nos Estados Unidos, ser feito em outros países, porque vão pegar outras genéticas, outras culturas, outra maneira de alimentação, outro microbioma intestinal. É bacana. Eu achei muito interessante essa reportagem. Tem vários estudos, né, que estão na área para tentar descobrir. Quem descobrir... vai estar com a bola toda, né? Vamos dizer assim. A bola toda, você falou tudo. Passa o vídeo 3 aí para mim, por favor. Uma coisa que cada vez mais a gente tem entendido... E, na verdade, algo que, vamos lá, uma década atrás era um mistério ainda, né? Que é a relação do intestino com desordens neurológicas, né? Um dos vídeos mais assistidos do meu canal do YouTube foi o vídeo onde eu falo sobre o intestino, sobre a barreira mecânica que existe no intestino, que é a barreira que escolhe o que entra, o que não entra em contato com o corpo, né? É uma barreira absortiva e que... Existe uma patologia chamada de hiperpermeabilidade intestinal, que é uma patologia onde existe uma quebra dessa barreira mecânica no intestino, permitindo que o corpo absorva uma série de endotoxinas, de coisas que não são legais. E a quebra dessa barreira intestinal, ela é um fator que está intimamente associado a quebra da barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica. O nome é feio, mas o Dr. Sócrates vai explicar para nós o que é essa barreira e qual é a função dela. Conta aí, doutor. Ok, então, Samuel, falando da barreira hematocefálica, o que é a barreira hematocefálica? Então, como pelo nome, né, é uma barreira de proteção que impede que determinadas substâncias, toxinas ou determinados produtos de degradação de algumas células dos nossos organismos passem então pelo nosso sistema neuronal, né? Nosso sistema neuronal ele é formado então por um conjunto de células que tem como suas células principais os neurônios. E também tem outras células que são as células da glia, que entre elas a gente pode destacar os oligodendrócitos, entre outros, que são células que vão ajudar então os neurônios com coisas com relação a como eles vão ter a sua arquitetura, da parte também de como vai ser feita a nutrição e também a organização dessas estruturas. Então a barreira é uma estrutura que vai impedir então que essas substâncias, toxinas, drogas, entre coisas, cheguem ao nosso sistema nervoso central. Só que ela tem uma certa permeabilidade, né? Que ela vai fazer com que passe coisas que também vão ser importantes para o desenvolvimento desse cérebro, mas tentando impedir outras.
mas ela pode ser atingida por situações e que fragilizam essa barreira. E essa fragilidade da barreira em determinadas situações podem fazer com que essas substâncias que não deveriam estar em contato com os neurônios passem a ficar. A gente sabe que situações em que aumentem, então, processos inflamatórios, essa barreira, então, ela pode ficar inflamada, e a inflamação dessa barreira vai ter como uma das principais características, então, o afrouxamento, né? A redução desses espaços, e com a abertura deles, acaba, então, entrando essas substâncias, e essas substâncias, então, podendo causar um dano que pode ser agudo, mas muitas vezes crônico para esses pacientes. Então, a nossa barreira hematocefálica estar, então, funcionando de maneira adequada, ele é um fator muito importante para evitar o desenvolvimento e o surgimento de doenças neurológicas e neuropsiquiátricas nos nossos pacientes. Então, olha a importância dessa barreira. E quando a gente começou a entender que danos na barreira intestinal aumentam a probabilidade de danos nessa barreira que protege o cérebro, a gente começou a entender uma série de desordens, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Mas demorou um pouco para a gente associar o autismo a isso, né? Porque daí também entra a questão muito forte do aspergillus, né? Que é um fungo, é uma aflotoxina, né? Que está muito presente no trigo e no amendoim. Inclusive, tem uma série de estudos mostrando a relação do amendoim com a piora de crianças que já têm o diagnóstico do autismo, né? Porque me parece que ele é um fungo que a barreira hematoencefálica protegeria, mas uma vez que haja esse rompimento, ele passa para o cérebro e é extremamente danoso, né? Uhum. O que nós temos, assim, de mais atual, quando comentamos com relação a isso, né, da parte da alimentação, é que a gente acaba vendo, né, porque se essa barreira, então, ela está desprotegida, acabam passando substâncias que vão atuar nesses neurônios, assim. E aí as pessoas depois acessam o link lá e assistem o vídeo na íntegra, mas é muito interessante. Você vê a importância do intestino. Exato. Que é o terceiro cérebro, né? Isso que o mundo fala. O segundo cérebro, né? Segundo cérebro. E aí a importância dele, né? Eu, por exemplo, eu crio kombucha, né? Uhum. Eu faço kombucha em casa, eu mesmo. Eu tenho lá minha criação de kombucha, tomo. E aí você vê, ajuda muito, né? Outros fazem o kefir, né? O kefir de leite. Eu faço kefir de leite de coco. Ótimo. Que eu não uso vegetal, eu não uso o leite nem de soja, porque eu sou homem, né? Leite de soja se recomenda para mulher, exato, a do estrógeno, né? Então tem uns detalhes, mas é interessante a importância de você cuidar da microbiota intestinal. É assim, a medicina integrativa, né, principalmente a parte de nutrição, que é a tua praia, né, tá crescendo bastante no nosso país. Né? E o entendimento aos poucos vai sendo feito, né? Mas só que é aquela coisa, ela tem que ser cultural, professor Júlio, ela tem que acontecer, né? Ela vai sendo apresentada na sociedade de pouco em pouco tempo. Quando a pessoa interioriza essa melhora real, aí a gente fala, opa, instalando uma nova cultura, que daí ela vem de dentro para fora, por enquanto vem de fora para dentro, e é um processo diferente. Na verdade, você só vai aceitar o que é de fora para dentro para você quando você vê uma melhora real. Né? Aí você tomou posse daquilo. Você tomou posse, depois você pode dizer, não, porque comigo acontece assim, então a cultura é sua. Né? A nossa cultura tem que melhorar muito. Melhorando muito nossas crianças, né? Você sabe, eu sou muito, assim, apegado ao autismo, sabe? Porque eu não sei. O autista, quando me vê na rua, eles me procuram para conversar comigo. Que bacana. Uma coisa é natural, sabe? O pai até acha estranho, porque ele, né, ele tem uma certa dificuldade, né? Comigo acontece o contrário. Eles me procuram, assim, sabe? É uma coisa que... sabe? É uma coisa bacana da gente observar. Que, né, uma coisa que falava-se muito, que a criança não expressava afetividade. A gente tem adultos... em clínica a gente tem bastante disso. O avô leva o netinho lá, e aí quando a gente vê lá, portanto, o avô sempre foi autista. Sempre foi autista. Né? Aí fala, mas como é autista se ele é uma pessoa tão carinhosa? A gente está falando de seres humanos. Quem criou esse ser humaninho?
Que carinho que ela proporcionou para ele. E é assim, professor Júlio, a gente não dá o que não tem. Né? Indiferente do seu diagnóstico, né? A gente dá o que foi nos passado. São mais difíceis em termos de interação, alguns têm pelos níveis, né? Nível 1, 2 e 3, vamos dizer assim. Mas tudo é questão de ser trabalhado. Né? Trabalhado com mais afinco, trabalhado com mais atenção. As terapias são fundamentais. Às vezes falam bem assim, mas eu estou dando uma medicação lá que foi dito para o autismo, para o TDAH e não estou vendo resultado. Medicação sozinha não faz milagre. Não faz milagre. Não faz milagre. Estou dando remédio, mas quem faz milagre é a educação. É a terapia. Quem faz milagre é o que eu falei, é o tripé. É o tripé. Saúde, educação, né? A família primeiro. A família está presente, saúde, ela é fundamental, né? A família está presente. Olha, eu lembro, assim, na minha vida, com meu tempo que eu ia domingo almoçar na casa da minha avó. Era o domingo, entendeu? Porque eu encontrava todos os meus primos. Então, isso, né, é importante, né? A família está presente no cuidado, isso né? Isso está muito escasso. Porque, veja bem, eu faço a parte avaliativa. Eu avalio tanto crianças quanto adultos. E numa das atividades de avaliação que eu tenho, eu pergunto, que a gente está vendo os canais que melhoram a aprendizagem, não importa se tem 5 ou se tem 70. Né? Eu faço, a partir do momento que tem um diálogo, eu faço a pergunta. Quando eu falo, né, o que te vem à mente, né, quando a gente faz, evoca uma lembrança bacana. Te vem sensações, te vem imagens, te vem, né? Quando eu falei da minha avó, veio aquela imagem daquela casa, mesa grande, todo mundo sentado à mesa. Exatamente. Assim. E quando eu pergunto isso, às vezes eles ficam na dúvida. Eu falo para o adulto, casa de vó. Cheiro de café, cheiro de bolo, a família reunida. O que fala família reunida, o que acessa mais ele seria as cenas. O que fala o cheiro do café, o cheiro... É as sensações. Você está entendendo? E às vezes eu pergunto para a criança isso, sabe o que eles falam para mim? Cheiro de velho. Aí, outro dia, eu fiquei questionando. Falei, eu gosto de ticar essas novidades. Casa de avós, para ver a evocação, né? Dependendo da criança, que eu vejo que é uma criança mais... Eu pergunto Argentina, eles falam maçã, e não sei o quê, pequenininhos. Mas uma boa parte está dizendo cheiro de velho. Ou cheiro de mofo. Aí eu te pergunto, você está percebendo como está diferente o processo? O processo. Dos encontros. Dos encontros familiares, Exatamente. Né? E está tudo bem. Tudo bem. Né? Porque hoje, o século XXI, ele trouxe muitos benefícios, mas ele trouxe muitas mudanças. E nós estamos bem no meio dessa dobra de mudanças, né? A gente está no meio todo de um processo de entendimento. O que a gente encontra bastante hoje, professor Júlio, são pais jovens com crianças laudadas, mas eles não tomaram a posse de que eles são pais. Quando você conversa, você dá o diagnóstico, você apresenta, porque nós, enquanto avaliadores, psicopedagogos, a gente faz o rastreio, a gente detecta. O médico define depois, né? Se refuta ou aceita. Mas quando a gente vai conversar com as famílias, né? A gente fala conversa difícil na devolutiva, a gente tem aquele entendimento. Né? Alguns casais jovens trazem os pais. Aí a gente tem, a gente fica notório para nós que eles não deixaram de ser filhos ainda. Entende? Aí a gente começa a dar... Eles não assumiram aquele papel de pai e mãe, né? Daquela criança. Aí é o avô que assume o papel de pai e mãe. E aí é danoso, né? É complicado. E o que a gente pergunta sempre para eles, né? Nesse processo. Não, mas o meu pai ajuda, minha mãe ajuda. E quando eles faltarem? Você é o pai e você é a mãe dessa criança. Né? Então, são coisas assim, igual eu estava falando, a gente conversou antes, professor Júlio. Na escola, a criança é transitória para nós. Para a família... Ela é eterna. Exatamente. E é isso, professor Júlio. Poxa, que mais que... Esse papo tá maravilhoso. Tá super esclarecedor. Tem outros transtornos de aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia. Fala um pouco mais dessas dificuldades de aprendizado que a criança tem. Que ela apresenta. Assim, vamos lá. Primeira coisa que nós, enquanto professores, né, somos trabalhados, e nós, profissionais da área clínica de avaliação, a gente tem que ter um entendimento. A gente tem que pegar aquele ser humaninho que está ali na tua frente, você tem que entender o que ele tem. Se ele tem um transtorno ou se ele tem uma dificuldade.
Se ele tem um transtorno, ele nasceu, ele não ficou TDAH, ele não ficou autista, tá? Ele nasceu, é uma condição que ele tem e em um dado momento ele se apresentou mais, né? Agora, quando a gente fala de dificuldade, são coisas transitórias, que a criança está com dificuldade naquele pouquinho de tempo e ela vai superar. Né? Tanto que quando a gente fala dos transtornos de aprendizagem, da dislexia, descalculia, eu sou disléxica, eu nunca vou conseguir. Claro que vai. Né? Você faz toda a parte do tratamento em si, né? Que é uma equipe multi para poder fechar esse diagnóstico. E não é tanto assim. A criança está com dificuldade para escrever lá. É dislexia. Não, gente, não é assim. Dislexia não é tão fácil assim. Porque o avô tem. Quem que avaliou o avô? Né? Como é que deu o resultado do TPAC dele? Né, da parte do tipo A, que dá no SSW, que é um teste específico que a gente pede. Qual a alteração do tipo? Deu alteração do tipo A? Não, mas é porque... Calma. Calma, vamos conversar. Primeira coisa que a gente tem que fazer. É uma dificuldade ou é um transtorno? É uma dificuldade, vamos trabalhar, vai melhorar, vai seguir a vida. É um transtorno, né, desses de aprendizagem, que é dislexia, descalculia, né? O que a gente faz? A gente também trabalha. Detectado, a gente trabalha e a criança supera. Em dados momentos da vida que ele vai pesar de novo. Não, a descalculia, quando a gente fala... A descalculia, você tem técnica, você tem como, todo tem um tudo. jeito. E a questão é o entendimento que a criança tem. Né? Toda criança, quando a gente fala de construção do número para descalculia, né? A gente fala de construção do número, ele tem que ser um processo. A criança não entendeu, é descalculia. Não é bem assim. Não é bem assim. Não né? é bem assim. Eu sou dislexo, né? E eu só fui descoberto depois de... Né? Por exemplo, para mim, eu saber o que é direito, eu tenho que fazer com a mão. Eu fui mesmo treinando a ter. Então, estratégia. Né? Para mim, indicar a rua, quando eu vejo, porque eu não dirijo. Quem dirige geralmente é minha esposa e minha filha. Uhum. Aí, para falar, entra à direita. Aí eu falava, entra à direita, mas na verdade era para entrar à esquerda. Aí eu comecei, não, você mandou entrar, não, mandei você entrar pela direita. Uhum. Aí que eu comecei, não, agora se eu faço assim. Direita. Isso, é uma forma de você colocar. Que eu fui. E eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, V com F. Muita, mas muita. Na escrita, impressionante mesmo. Exatamente. Tenho dificuldade de B com V. Para pensar. Vassoura e vassoura. Para mim, o som é o mesmo. Eu não consigo. E aí, graças que existe agora o hoje. Então, é uma coisa de louco. E naquela época não tinha. E aí eu me lembro, da professora me chamou porque eu escrevi abóbora errado. E ela falou, na frente de todo mundo, eu passei uma vergonha. Aquilo ficou marcou muito minha vida, né? Eu acho que ela não teve a didática correta, né? E aí você vê uma dislexia, né? E aí você vê como que é o grau de dificuldade. Naquela época não tinha diagnóstico, não tinha nada, né? Exatamente. E você seguiu. Segui. E você seguiu. Segui. Isso que é importante. Tenho uma família maravilhosa. Sou casado há 46 anos com a doutora Regina, você deve conhecer. Sim. É uma esposa maravilhosa, uma senhora médica, professora de medicina da Unila, né? Quer dizer, tem... Né? O pilar principal, a família te deu suporte naquele tempo. Eu tive a dislexia, eu passei em concurso público com notas boas. Quer dizer, não me tirou a capacidade, tirou o mérito de nada. Nada, né? E é isso que a gente tem que ter um entendimento, que o capacitismo é muito forte. Às vezes, coitadinho, né? Não consegue. Coitadinho, não. Agiliza, proporcione, né, para a criança as coisas. Né? E como é que se faz para, por exemplo, dar aula para uma criança que tem descalculia? Qual é a técnica? Como é que material concreto. Começa com material concreto. Porque o que acontece? A criança ela tem que interiorizar o processo da construção do número. É essa dificuldade que ela tem. A hora que ela conseguir esse entendimento, conseguir assimilar esse processo, as outras coisas vão fluindo. Né? Elas vão fluindo na caminhada. Né? Então, é dessa maneira. Né? Tem o diagnóstico correto,
o professor consegue tá fazendo. Né? Na rede, a gente está começando a construção dos PEIs, né? Que seria o Plano Educacional Individualizado. Quando a gente fala em PEI, o que acontece? O meu filho é diagnosticado, ele precisa de um PEI. Calma. É como a gente estava falando do canabidiol e as outras medicações. Foi feito quais estratégias? Com adaptação. A criança conseguiu fluir? Ótimo, não precisa de PEI. Com a flexibilização, né, do material ali, por exemplo, tem que copiar tantos, preencha as palavras que estão faltando para tantos, é uma flexibilização. A adaptação eu dou parte pronta e a criança faz, é uma adaptação. Se a criança consegue fluir dessa maneira, tranquilo. Agora, se não consegue com nenhuma dessas estratégias, esse conteúdo vai ser transformado, né, a parte dos objetivos, a serem alcançados, tudo num PEI, que é um Plano Educacional Individualizado. Aí, a cada 3 meses, se revê esse processo para essa criança, né? O professor de sala de recurso, principalmente, vai estar acompanhando de perto isso. E o que a gente fala? Às vezes, o PEI não precisa ser de conteúdo, precisa ser de comportamento. De comportamento. Né? Quando a gente fala em comportamento, precisa também de uma estratégia diferenciada. Né? E ter tudo isso. E é bacana, porque eu solicitei de um paciente meu, outro dia, um PEI da rede privada, e me veio um material que está longe de ser um PEI. Está bem longe de ser um PEI. E eu acho engraçado. Você entende? Pai, mãe, pega e sai feliz na mão, porque lá fazem, né? Não, aquilo ali não é um PEI. E eu super respeito. Conversei, né, com o espaço, expliquei, orientei como que é. Vou aguardar agora, vai começar o novo semestre, eu vou ver o que eles vão me mandar. E aí, engraçado, né? Eu vejo, às vezes, o adulto, né? Eu vi lá na faculdade, tem adulto que chega na faculdade e não sabe fazer regra de 3, não sabe fazer porcentagem. Por quê? Ele lá atrás, ele não foi laudado com descalculia. Provavelmente esse indivíduo tem dificuldade da matemática porque tem a descalculia. Exatamente. E geralmente a descalculia ela não vem sozinha. Ela não vem sozinha. É raro. Né? Mas geralmente é a dislexia. A dislexia adora andar de mãozinha dada com a descalculia. Né? Que são áreas, né, na parte do cérebro da gente que são muito próximas, que é a parte de raciocínio e da construção de palavras, né? Então, por conta disso, às vezes, né, a criança tem a dislexia e a descalculia. Não necessariamente que ela tenha que ter os dois, né? Mas geralmente encontra-se os dois. Poxa, esse papo tá muito bom, cara. Olha, doutora, sem brincadeira. Professora. Não, professor, sem brincadeira. Não é bom a gente falar sobre esses assuntos? Você vê qual a importância de um podcast, o quanto que a gente pode ajudar as pessoas em orientar, até a mãe que lá fica achando que o meu filho foi diagnosticado com autismo, com dislexia. Ela começa a ficar achando que é uma doença, que é um não sei o quê, e não é bem assim, né? É um jeito de viver. É um funcionamento diferente do cérebro. Não está faltando nada, tá tudo ali. A gente só tem que aprender como acessar. Gêmeos idênticos, né? Com o diagnóstico de TEA, eles têm um funcionamento diferente. Quando a gente fala idêntico, é idêntico mesmo, até o seu DNA. Mas o funcionamento é completamente diferente. Né? E é incrível como isso acontece, porque às vezes você consegue acessar uma criança mais rápido do que a outra. Né? E você achar que aquele acesso que você teve como vai ser com a outra não é completamente diferente. Você acha que o celular, a criança ficar muito tempo no celular, isso tem afetado o comportamento da criança? Tem gerado criança com mais dificuldades para falar. Às vezes a criança não fala direito, mas está ali, o dedinho, a coisa mais rápida da vida. Pode perceber. O dedinho vai. Quando a gente está falando de aprender a falar, a criança ela aprende a falar olhando a articulação que o ser humano faz. Na tela, ela está vendo falar, mas é o quê? Plano. Não é tridimensional. Ela não está vendo o processo acontecer. Né? Então, fica muito mais difícil. A gente tem bastante criança que, às vezes, chega para a gente avaliar. Não, porque é autista, é só um desenvolvimento da fala que não foi alcançado. Algumas vezes, a criança tem apraxia de fala, que é uma dificuldade motora da falar. Você fala com a criança para você, para ela está falando. O problema é seu, que você não está entendendo. Né? E ficam bravas. Quando ela cresce um pouquinho mais, ela fica muito nervosa com isso, porque o objetivo é ela comunicar com você.
né? Ela vai comunicar com você, ela quer falar com você. E isso tudo são coisas que a gente poderia estar prevendo lá de pequenininho, né? Essa praxia. Se você percebesse que a criança está com dificuldade de falar. Mas só que, às vezes, por isso que fala tempo de tela, gente. Para bebês, crianças pequenas, tem que ser 0 tempo de tela. Tem que ser 0. Né? Tem que viver com o outro, com o ser humano. Hoje, em algumas escolas, estão proibindo a entrada do celular. Eu defendo isso, eu acho isso importante. Eu acho que a criança tem que focar na educação. Eu acho que aquilo distrai, né, o processo de aprendizagem. Brincar, né? O brincar não pode se abrir mão. Né? Na minha infância, eu brinquei muito. Exatamente. Né? Saía de manhã, voltava antes de escurecer, senão o bicho pegava. Né? Não era assim? Era assim. Hoje eu chegava todo sujo em casa e levava uma surra às vezes da minha mãe. Seu uniforme, que não sei o quê. E quando precisava buscar alguma coisa em casa? Você terceirizava, chamava uma tia, chamava alguém maior. Porque se você chegasse, a mãe pegava e soltava mais. Hoje é diferente. As nossas crianças, elas... Por que falta tanto tipo de vitamina D, por exemplo? Eles não tomam sol. Não tomam sol, Não tomam sol. Né? Porque é um sistema diferente em que a gente vive. É igual eu falei, século XXI tem tudo de bom, mas tem que ter uns ajustes que tem que ser. Ajuste? Tem criança que não pisa na terra. Tem um monte de criança que tem um pezinho chato que não tem a covinha, né? Porque não pisa em areia, não pisa em grama. É só a gente vive a maioria de concreto em volta. Né? E são coisas assim que é só a gente perceber, né, que a criança vai seguir de uma qualidade, de uma forma melhor. A gente não passava por isso, por quê? Porque a gente via pisando em grama, pisando em terra, pisando em areia, estava alguém construindo, estava a gente lá pulando, né? E eles não. As nossas crianças hoje, elas são privadas disso. Ela tem criança que não conhece, nem sabe o que é pintinho, o que é galinha, né? Exatamente. Que nunca viu, né? E são espertos. Você fala, isso é um pintinho. Ele vai lá e pesquisa e vê que não é pintinho, é pintainho. Eu me divirto. Né? Já chegaram a falar isso. É um pintainho. Tá bom. Tudo bom, é isso aí. Você descobriu uma nova. Exatamente. E é engraçado, né? Você vê como a importância desse brincar, né? Do brincar. Eu me lembro que eu brinquei de amarelinha, de carniça. Uma tábua. Uma tábua. Pera, uva e maçã. Exato. Tanta brincadeira, pique-esconde, né? Polícia ladrão, né? Tinha todas essas brincadeiras, o elástico, né? Que você botava o elástico, amarelinha. E onde estão essas brincadeiras? Né? Será que a escola não deviam trazer essas brincadeiras para dentro da sala de aula? Na escola, sim. A educação infantil tem bastante. Digo isso porque é a minha praia, sabe? E tem bastante disso, o brincar. Né? A gente tem até a parte do professor, que é da hora específica, né? Ele trabalha essa brincar direcionado, né, dentro de conteúdos, mas são bastante atividades bem lúdicas, sabe, para o desenvolvimento. E uma coisa bem séria, a gente está falando de TDAH e autismo, certo? Mas tem uma coisa que também é muito séria, que é altas habilidades. Todo mundo romantiza altas habilidades, né? E não é por aí. A criança tem as habilidades que querem avançar. Quando a gente fala em avançar uma criança de altas habilidades, alguns têm dupla excepcionalidade, que ele é TEA, né? Autista, e também tem altas habilidades. Mas vamos avançar. Quando a gente fala em avançar uma criança pequena, a gente está tirando a infância dela. Para o ego de quem? O que é importante naquele avançar? Avança no ensino médio, né? Avança na faculdade, se ele der conta. Agora, tirar a infância, não. Né? É muito triste isso. A gente já teve casos que vieram na educação infantil solicitar isso para nós. Mas no estado do Paraná não tem prerrogativas para isso. Não pode. Não. Né? Porque preserva-se a parte da infância. Porque ela é muito importante. Professor Júlio, a gente pode viver 90 anos. 90 anos, né? Cuidando da saúde, tudo direitinho. Mas você só teve 12 de infância. Né? O que vive 90, o que vive 40, o que vive 50, só teve 12. Todos tivemos 12 de infância. E o que a gente está fazendo com a nossa infância? Né? É uma coisa para a gente pensar, né? Que o que está sendo feito com a nossa infância. Deixa a criança ser criança, vai sujar sim, vai brincar sim, tem que proporcionar esses espaços para ela. Né? E igual eu disse da altas habilidades. A criança altas habilidades, às vezes, ela é hábil em algumas coisas, não é em tudo, não é prodígia. Só sabe que você me lembrou de um caso de uma amiga minha, que ela pegou uma criança, uma médica, e a criança, ela tinha dificuldade de fazer as necessidades. E ela levou o intestino preso, aquela coisa todinha.
E aí a médica falou assim, então fazer o seguinte, eu tenho aqui uma salinha, a pediatra botou a criança na salinha brincando, deixou a mãe na recepção, a senhora aguarda um pouquinho. Passou um tempo, daqui a pouquinho a criança estava toda suja, né? Fez todas as necessidades. Quando ela entrou naquele espaço que ela viu que a filha, ela surtou e começou a brigar com a... Aí a médica falou assim, olha, eu acho que eu tenho que tratar a senhora, não teu filho. Quer dizer, ela tinha um processo tão grande de higiene, sabe? De tudo tinha que limpar, que a pessoa que tinha toque, acho que era toque, né? E aí ela não deixava a criança, não proporcionava a criança brincar. E a médica só fez isso, botou ela numa sala com um monte de brinquedo, a criança fez. Quer dizer, isso que você está falando, né? É a vontade, o brincar, né? Precisa e a gente valorizar esse brincar para criança, né? Muito. Eu acho bacana hoje em dia, porque eu lembro quando eu era criança, saí com os meus pais, ia para restaurante, alguma coisa, a gente tinha que sentar, comer e ficar quieta. Hoje não, hoje tem os espaços kids. Eu acho muito bacana. Eu também acho legal. Porque estão pensando na infância. Legal. Ou seja, a sociedade não é de todo um mal que não está percebendo. A gente tem algumas mudanças que a gente tem que valorizar, não é verdade, professor Júlio? Os espaços com espaço, os restaurantes com espaço kids. Gente, isso é muito bacana. Na minha infância, tinha uma coisa muito... Meu pai era muito presente. Mas presente demais. Meu pai, nós não tínhamos muitos recursos, né? Primeiro que era uma família grande, né? Tive muitos irmãos. Então, na Páscoa, meu pai pegava o ovo de galinha, pintava de cor e escondia e mandava a gente procurar para caçar os ovos, sabe? E ele fazia, 1º de abril, pegava bola de sabão, fazia umas bolinhas de sabão, e cobria com chocolate, fazia brigadeiro, batia na porta do vizinho. Ô vizinho, eu vim trazer para você um doce, um brigadeiro que eu fiz. Aí o vizinho pegava, eu distribuía. Aí quando ia comer aquele bolo de sabão, aí 1º de abril, tinha que legal. Era coisa assim, a gente ia junto, a gente brincava, acompanhava. Era uma coisa assim, sabe, de brincadeira. Meu pai, a gente fazia piquenique. Sabe, piquenique com meu pai, eu fazia piquenique com meu pai, eu saía com meu pai, com a minha mãe, sabe? Eu acho que isso está faltando muito. Um resgate. Resgate dessas coisas, esses valores do pai participar da vida do filho, né? Da filha, tudo junto. E coisa simples, que não tem custo. Não tem custo. Você ir numa praça, mas aqui em Foz do Iguaçu, infelizmente, praça não tem, né? Essa é uma cidade que a gente carece, né? Diferente de Curitiba. Curitiba tem parque. Nós temos um parque nacional, por exemplo, se cobra R$19,90 para um morador de Foz. Para mim é um parque elitizado. Porque se separar, por exemplo, uma pessoa de baixa renda, ela não tem condição de pagar R$19,90. Vai fazer falta. Você imagina um chefe de família que tem 5 pessoas. Ele, a esposa, mais 3 filhos. São R$100. Fora o que ele vai gastar de passagem de avião, de ônibus. Quer dizer, vai ser em torno de R$50, porque é R$5 por cada pessoa, 25 para ir, 25 para voltar, 150. Então, brincando, R$150. Para um chefe de família assalariado, esquece. Ele não vai no Parque Nacional. Mesmo que tenha aquele dia lá que é de graça, não vai. Por isso que é 85% mais ou menos dos moradores que não visitam o parque, porque não tem condição, né? Quer dizer, isso é uma realidade. E nós não temos. Lá fora do Iguaçu não tem praça, né? Então, eu acho que talvez seja esse o dificultador que eu acho que o poder público já tinha que repensar, porque nós temos que resgatar esses valores. O que você acha disso, professor? Sim, é uma coisa que, igual eu falei para você, ela tem que acontecer de dentro para fora. Né? A pessoa que resolver fazer isso, ela vai ter que vestir a camisa. E eu penso o seguinte, eu tenho uma filha de 9 anos. Se fosse proporcionado um negócio desse e contasse comigo, mas pode contar. Não é verdade? Quantas crianças você não conhece? Também não seria a favor? É questão de olhar, professor. Eu penso que é questão de olhar. E a gente vê o seguinte, priorizar e ter um entendimento que hoje nós estamos aqui, nós estamos na sociedade provendo, produzindo, mas daqui a pouco nós não estaremos mais, né? A gente vai estar na aposentadoria merecida e eles que vão estar lá. Que tipo de eles nós esperamos que estejam lá? E é interessante isso, porque tinha um amigo, né, de uma cidade, e aí ele viu, andando comigo de carro, viu uns parques. Aí ele falou assim, mas, pô, esse parque aqui
na beira da via, isso é perigoso. Uma criança for brincar nisso aí, vai sair, pode atravessar, ser atropelada. Não tem não é nem cercado. Aí ele falou assim, pô, estranho isso. Aí ele falou assim, não, porque aqui em Foz não tem parque, não tem praça. Foi colocado em alguns bairros, né? O parquinho. O parquinho. Aquilo é bacana. Eu acho bem bacana. Mas só tem que bairros que a gente já deu uma volta esse dia, meu esposo e minha filhinha, que a comunidade faz uso. Mas tem espaços que a gente sabe que tem crianças e a gente não vê lá. Aonde que elas ficam? No celular. Né? Mas o que eu vi, professora, foi parques colocados muito próximos de rua, de vias, né? Nós temos uma ali que é descendo ali a Felipe Vanche. Felipe Vanche. Quando você desce ali, você você tem um parquinho, é onde a sua irmã mora, por ali perto, aquela rua ali, principal, quando desce vai para o Felipe Vanche. Ali tem um parque que realmente, Felipe Vanche é um lugar perigoso, né? Para um trânsito, né, violento. Então, eu acho inadequado. Eu já vi isso, né? Nós temos ali quem vai para o Morumbi também, tem um parquinho, um espaço que ele fica do lado do acesso à via. Então, eu acho meio equivocado. Se eles fizerem isso, mas se eles fizerem uma cerca, de repente, teria mais proteção. Mas, independente disso, esse papo está maravilhoso e nós estamos terminando. Exato. Então, você tem a palavra final para falar, se despedir desse podcast. Olha, eu fico muito agradecida pelo convite, né? E é muito bacana falar do que a gente trabalha, né? Eu penso assim que o diagnóstico precoce, ele é fundamental mesmo, sabe? Porque faz todo o diferencial para o desenvolvimento de uma criança. Mas o diagnóstico tardio do adulto também é importante. Porque a gente tem muitos TDAHs adultos, né, que nunca foram tratados. E o TDAH adulto, ele sofre, né? É um sofrimento primário ou secundário, né? Vamos dizer assim, para finalizar com um gostinho de quero mais, se convidar eu volto. O primário seria o quê? É aquela pessoa que vai para uma festa, ela vai conversar com a pessoa, se dispersa e passa, outra pessoa vai lá. Chegou, por exemplo, se chega na festa, ela já não cumprimenta todo mundo, porque tem muita gente, né? Cumprimenta um ou outro, é inadequado. Né? Ele já sente isso e depois fala, poxa, eu podia ter cumprimentado, mas já foi. Está conversando numa roda ali, é muita informação, é muito barulho, é muita coisa. Isso a gente está falando de TDAH, não é nem de autismo. O que ele faz? Passa uma pessoa atrás, ele deixa a pessoa falando que eu vou ali rapidinho e não volta. Isso são as dificuldades primárias. Né? E o que a gente vê? A pessoa percebe que ele é uma pessoa que não dá valor, é egoísta, mas é um falso egoísmo, não é real. E depois vem o secundário. Já que eu sou inconveniente, então eu não vou. Eu me privo. Né? Isso são os TDAHs. E isso é sofrimento também. Mas tá tudo bem, né? Tá seguindo, tô tendo prejuízos. Não. Tudo tem que ser tratado, né? Tanto o diagnóstico precoce é extremamente importante e o tardio também. É você se entender quem você é. Você não é egoísta. Você só funciona diferente, né? Então, você deixa de viver algumas coisas. Isso é só do TDAH. Do TEA, é algumas coisas que a criança pequena faz, né? E a gente cobra dela, faz por ela. Mas e o adulto quando ele faz? E nunca foi laudado. Ele é adulto. Né? São várias situações, né? Então, a importância do diagnóstico. Essa é a chavinha final. A chavinha final. O diagnóstico, Nossa. Não importa o tempo. Ele é importante que aconteça. A qualidade de vida. Tem um jeito de viver diferente. Não precisa ser só daquele... Não precisa ser sofrido. Né? Só precisa ser vivido. E é um processo, né? Gente, então hoje tenho que agradecer a esse podcast maravilhoso, de saber dessas coisas, dessa importância. Então, você pensa, curta, compartilhe e dá o like. E se inscreva no canal. Assim nós podemos contribuir. E se você tem algum comentário, faça o comentário. Nós iremos responder
E se tiver alguma pergunta para a professora Luciana, ela também, eu passo para ela os dados e ela vai te responder com o maior carinho.